Um dos maiores desafios de todo profissional ao entrar na área de cloud é ter prática. E nesse vídeo você vai ver uma apresentação prática de um projeto de cloud. Opa, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou instrutor aqui da Cloud Treinamentos. Esse vídeo é uma apresentação de uma oficina de projetos. São grupos de alunos do programa de especialização em AWS, onde eles pegam problemas de verdade e criam projetos para resolver esses problemas utilizando nuvem, utilizando a AWS. São problemas verdadeiros colocados em prática, mão na massa mesmo. Assiste aí esse vídeo e no final não esquece de você deixar aquele joinha aqui e se inscrever no canal. E esse vídeo que a gente selecionou, essa apresentação, faz parte do grupo de apresentações campeãs aqui dos nossos alunos da Cloud Treinamentos. A empresa CT Eventos possui um site em WordPress que atualmente está hospedado em WordPress. A configuração do servidor que atualmente hospeda o site é de 2 CPUs e 8 GB de memória. Este site possui anúncios vinculados, na qual recebe uma grande quantidade de acessos diários, em torno de 1000 acessos. Um desses anúncios é sobre a divulgação de um grande evento de empreendedorismo que irá acontecer em maio. Em seu último anúncio sobre a divulgação de um evento do mesmo tipo, a empresa ficou com o seu site indisponível durante 4 horas, tendo um impacto aproximado de R$15 mil. Na ocasião, a quantidade de acessos por dia girava em torno de 10 a 12 mil. Para isso, a CT Eventos precisa de vocês, uma solução para manter seu site funcionando sem indisponibilidade. Ela prevê um aumento de acessos em seu site, pois o evento terá participação de uma empresa renomada. Estima-se receber algo em torno de 20 mil acessos a mais por dia. A campanha durará 20 dias, porém após o encerramento do evento, o site precisará continuar com a mesma disponibilidade. Nós tratamos bem como uma proposta comercial, então a gente queria agradecer esse convite, essa consulta técnica comercial. A gente é uma empresa jovem, mas focada em tecnologia. E a ideia é a gente oferecer serviços que permitam ao cliente lidar melhor com essa interferência da tecnologia, principalmente nuvem hoje em dia, nos seus negócios, na atuação da sua empresa, certo? A gente tinha muito pouca informação para estimar o projeto, então a gente partiu bastante de testes de carga, então, nas perdas que o cliente teve no seu último incidente aí. Então, essa tela que vocês estão vendo agora, a gente tem não só a perda que o cliente teve no último evento, mas a previsão de perda no evento de maio, que tende a ser uma perda maior, já que a quantidade de acessos vai aumentar. E a gente, para fins figurativos, estimou um outro evento em outubro, um pouco menor, para ser bem conservador, do que o evento que ele teve perda em março. Então, a gente estimou aqui, com base nos dados que a gente tinha na apresentação do problema, uma perda total no ano de R$ 67.500, e guarde esse valor, porque isso é um valor significativo para entender onde que a nossa solução, a nossa proposta de solução, vai ajudar a minimizar esses custos, certo? Aqui um gráficozinho para ter uma ideia mais visual, né? Diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, a ideia é ter uma noção das perdas nesse primeiro momento, certo? Então, o que a gente está propondo como solução de WordPress na nuvem para esse evento e para os próximos eventos? Ter flexibilidade para se adaptar em diversos cenários, sem downtime, sem perda de acessos. O aumento do investimento de recursos só será necessário se houver um aumento no seu faturamento, ou seja, quanto mais acessos, mais infraestrutura você vai ter que ter, então você vai fazer um investimento maior, isso vai estar atrelado, gera um melhor retorno sobre o investimento, certo? Uma coisa que a gente não sabe na infraestrutura atual em VPS, como funciona o mecanismo de backup. A gente está oferecendo uma solução com backups programados, e também um alerta de incidentes para tentar antecipar comportamentos anormais de acesso, de modo que o cliente possa ter controle total do acesso ao seu WordPress. Os principais benefícios dessa solução que a gente vai apresentar são, primeiro, alta segurança para o seu negócio. A gente focou bastante em aspectos de segurança da informação. A gente sabe que nesse período de pandemia a gente teve vários incidentes de segurança da informação, então a gente acha que isso é importante, é um ponto a se destacar. A gente está propondo uma solução baseada na AWS, que oferece uma variedade de serviços à sua disposição. Então, a gente escolheu um pacote de serviços da nuvem,
mas à medida que o seu negócio evoluir, dependendo de como ele evoluir, a gente tem ainda um portfólio grande de serviço à disposição. A gente entende que disponibilidade é um fator crítico para esse tipo de cliente, né? A gente também entende que há uma necessidade de alto desempenho, principalmente com essa variação de acessos perto dos eventos. A gente passar de um patamar de 1.000 acessos diários para 32.000 da noite para o dia demanda alto desempenho. Outro benefício é o armazenamento em nuvem, a gente chamou de Anywhere and Everywhere. Desse modo, a gente pode acomodar seu site em qualquer lugar do planeta e deixar ele mais próximo dos seus clientes. E isso também tem a ver com a cobertura global estratégica que a AWS oferece, certo? Então, vamos falar um pouquinho da proposta técnica. O Ricardo é nosso líder técnico, ele vai falar um pouquinho da proposta que a gente tem para oferecer antes da gente começar a falar de aspectos mais comerciais, de novo. Ele não vai falar nada porque ele está no mute. Só precisa desmutar ele lá. Nesse momento ele não está falando nada. Né? Fiz a besteira aqui de me mutar, esqueci que eu não conseguiria me desmutar novamente sozinho. Mas vamos lá. Bom, a gente pensou aí nessa estrutura para o problema que a gente foi apresentado, né? A gente colocou o usuário acessando, passando pelo Route 53 para utilizar o domínio e bater direto num CloudFront para os arquivos estáticos, né? O conteúdo estático vai buscar do S3 através de um CloudFront, tá? E depois, para a parte mais da aplicação não estática, ele vai direto para um load balance. Esse load balance a gente colocou para conectar com as instâncias C5A, foi o que a gente definiu, duas instâncias a priori, C5A. A gente escolheu essas instâncias com base na ideia de não utilizar instâncias com crédito na AWS, né? Uma sugestão aí, acho que o Leandro já falou mais de uma vez sobre isso, apesar da gente ter outras soluções rodando em instâncias T3, por exemplo, e funcionando, mas é uma prática que a AWS sugere não colocar instâncias com crédito para produção. E tem um fator também que definiu essa escolha, que é a gente não conhecer bem o comportamento dos usuários do cliente. Então, eu não sei, beleza, tem 32.000 acessos lá, mas eu não sei se vai ser 32.000 acessos dentro de uma hora. Ó, promoção relâmpago, acabou aqui, em uma hora você tem que acabar tudo. E se for uma instância com crédito e topar a CPU num nível muito alto, duas possibilidades. Ou vai chegar no nível de CPU e você vai levantar outra instância, o autoscaling vai levantar outra instância, no caso, se for crédito, o crédito vai acabar, e você pode ver isso também, levantar outra instância. Essa instância vai levar um tempo para subir, tá? E ela não vem cheia de crédito, ela vem sem crédito, a instância ganha crédito por hora. Ou você pode esbarrar no problema de, não, mas eu configurei minha instância para ser ilimitado o crédito, uma T3 limitado lá. Então, você vai ser cobrado a mais por isso. Então, se você passa do consumo de crédito por linha de base de cada instância dessa, você vai ter um custo que eu não sei se é fácil aí da gente pensar no custo que isso vai gerar. Então, a C5A foi uma instância de 2 vCPU com 4 GB de RAM para atender, e colocamos duas para alta disponibilidade. Se tiver um problema em uma, a outra vai segurar um tempo até que a próxima suba com autoscale. Tá? A gente utilizou duas zonas aí, A e B, e o RDS para a gente conectar o banco de dados com a aplicação do WordPress. Utilizamos também o FS para compartilhar os arquivos da aplicação, então caso precise atualizar plugin, qualquer coisa vai estar tudo compartilhado em tempo real, não tem problema quanto a isso, o cliente vai poder ficar à vontade de mexer no WordPress dele sem se preocupar com isso, tá? E a gente também utilizou aí a ideia do Simple Email Service, e para recuperar a senha, por exemplo, do WordPress, você precisa mandar e-mail. Então, a nossa instância, nosso sistema vai estar configurado para mandar esses e-mails com WordPress. O SNS também vai poder ser utilizado para a gente fazer a notificação em caso de qualquer problema. Aqui nesse slide, a gente tem listado alguns serviços, né, de rede de segurança. Então, a VPC e as subnets com a CL, aquela configuração
mais inicial que a gente fez para poder atender, né, nos nossos testes, inclusive. Segurança via série Security Group. O Rota 53 vai lá, chegar ao domínio, conectar direto com o cliente, tudo com HTTPS, utilizando o Certificate Manager. E importante é que a gente também vai utilizar o Web Application Firewall, o WAF, para proteger o nosso WordPress de muitos problemas, né? Eu já tive algumas experiências e o WAF ajudou bastante aí a proteger um site WordPress especificamente. Então, é essencial a gente colocar na aplicação, tá? O nosso autoscaling, ele vai escalar com o número de conexões, 2.000 simultâneas, e a gente programou ele para ir de 2, que é o mínimo, para ficar na alta disponibilidade, mesmo tendo uma folga aí, para quando tiver mais em stand-by, a gente mantém 2 instâncias para garantir que qualquer problema de corrupção da instância, seja lá qual for o motivo, o sistema não vai ter downtime. Então, a gente escalou para, no máximo, até 12 instâncias, considerando um pico diário de 8 horas. A gente fez isso observando aquela calculadora que você define o cálculo avançado de EC2. Então, a gente fez esse tempo lá para ver o custo lá no final. Os EBS não vão ser tanto problema, porque a aplicação tende a não ser tão grande. Então, EBS com 50 GB já tem uma folga grande, e o EFS também geralmente não é tão grande para um site WordPress, não é? Até porque os arquivos de mídia todos vão estar no S3, então isso vai garantir uma redução de custo e vai garantir também uma certa velocidade, porque vai estar tudo pelo CloudFront sendo servido. O nosso banco de dados também ele não está em sistema de crédito. Então, a gente escolheu uma instância M4 large. 5 minutos. Em um dos testes que a gente fez, o banco de dados ele topou, ele estava com T2 micro, se não me engano. Foi a mais simples que a gente testou. Passa, por favor, Maurício. E, como eu falei lá atrás, serviço de e-mail importante para o WordPress, recuperar senha, serviço de monitoramento, CloudWatch, AWS Backup e o SNS, né? Monitoramento de backup. Então, o CloudWatch vai ficar mostrando aí para a gente fazer um acompanhamento junto ao cliente ou o próprio cliente, dependendo do que ele escolher. Os backups para garantir uma recuperação rápida caso a gente tenha algum problema, mesmo com essas camadas de segurança. E as notificações para a gente poder escolher se quer receber por e-mail, por SMS, tudo que está acontecendo dentro da nossa infraestrutura, tá? Perfeito. Então, agora que a gente já entendeu a solução que a gente está propondo, ainda que de maneira mais abrangente, vamos falar um pouquinho das propostas para contratação. A gente elaborou 2 propostas de contratação. Na primeira, a implantação do nosso projeto na nuvem da AWS, não só a definição do projeto, mas a implantação na nuvem e a migração do servidor atual, fica no valor de R$20.000, com período de pagamento de 30 dias. A gente colocou também nessa primeira proposta o custo da infraestrutura da AWS, e esse é um custo razoavelmente pessimista, porque a gente fez alguns levantamentos sobre quanto ficaria o custo com saving plan, com instância reservada por 1 a 3 anos, então dá para mexer nesse custo, dependendo da necessidade do cliente, da possibilidade do cliente se comprometer com um prazo maior de host dedicado ou de adiantamento de valor. E a gente ofereceu aqui nessa primeira proposta uma gestão feita por nós, do ambiente, ao custo mensal de R$1.000. Então, isso ficaria um investimento inicial em torno de R$1.000, investimento mensal em torno de R$1.000, mais o custo da infraestrutura em dólar, que tem que ser fechado na data do faturamento por causa da flutuação do valor do dólar. A proposta número 2 é o mesmo custo de implantação do projeto. O grande diferencial é que a gestão da infraestrutura seria feita pelo próprio cliente, a gente não sabe qual que é o conhecimento técnico da equipe do cliente, mas a gente daria um curso de capacitação técnica básico de 40 horas para 5 pessoas por R$2.000, e a gente está oferecendo também aqui um suporte técnico, que é um suporte técnico da nossa empresa, suporte Gold, para a gente apoiar, tirar dúvidas para o cliente enquanto ele estiver fazendo a gestão. Então, nesse cenário, o investimento inicial seria de R$22.000 e o custo mensal seria menor, de R$400, mais o custo da infraestrutura. Então, é basicamente escolher entre
pagar mais na implantação e pagar menos durante a manutenção do ambiente, ou pagar menos na implantação e pagar mais durante o custo do ambiente. Comparando as perdas que o cliente teria sem essa solução com os custos, a gente fez uma projeção aqui do evento de março, um evento em maio, abril-maio, e um evento em outubro. Então, em vermelho está as perdas que o cliente teria sem a nossa solução, em azul, em verde, os custos com proposta 1, e em azul, os custos com proposta 2. Dá para a gente ver claramente que as perdas seriam muito maiores que os investimentos que seriam feitos, certo? Aqui a gente fala um pouquinho das responsabilidades do cliente e da Grupo 10, mais que 10, nos dois cenários, a proposta 1 e da proposta 2. A proposta 2 se assemelha mais a um on-premise, e a proposta 1 se assemelha mais a um PaaS, vamos pensar assim, em que a gente garante a infraestrutura, certo? A gente fala aqui um pouquinho mais do suporte que a gente tem para oferecer, os limites, e, por fim, vamos falar um pouquinho de prazos e demais condições, já que a gente está ficando sem tempo. Nossa ideia é oferecer o projeto em produção, rodando em até 15 dias úteis, depois que a gente conversar mais sobre os detalhes da solução que vocês têm. A gente está prevendo um período de testes da infraestrutura pelo cliente de até 10 dias úteis. Tudo isso é em até, né? Pensando também nas datas dos eventos do cliente. O pagamento pelos serviços prestados inicialmente deve ocorrer em 30 dias após a conclusão, e os demais pagamentos mensais até o quinto dia útil de cada mês, certo? A gente ficou um pouquinho apertado pelo tempo, eu peço desculpas já pela correria na apresentação, mas aqui está o nosso contato, o nosso telefone. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, e a gente espera atender vocês da melhor maneira que vocês precisarem, ok?